Henrique Altran, vamos lá. Estamos de volta. Continuando o raciocínio das proteínas. Então, assim, é fácil de você alcançar uma quantidade de proteína boa se você come alimentos com alta densidade nutricional, né? Então, os alimentos que têm maior densidade nutricional são os alimentos de origem animal. Isso aí não é segredo para ninguém. Até mesmo na faculdade de nutrição se fala muito sobre isso, né? Eu tive vários professores que disseram que o nível de absorção de carne e tudo mais é acima de 95%. Né? Então, quer dizer, mesmo na faculdade, os professores sabem que nada se compara a um pedaço de bife. Né? O que acontece muitas vezes é uma dissonância cognitiva. Eles sabem que carne é muito bom, mas vão te dar uma maçã. Tá entendendo? Não faz sentido. Não. Mas o que é fato é o seguinte, é fácil de você alcançar um target proteico. Por exemplo, no meu caso, eu peso 70 quilos, tá? Se eu peso 70 quilos, eu precisaria ingerir algo em torno aí de 140 gramas de proteína por dia, certo? 140 gramas de proteína por dia. Se eu for comer exclusivamente carne vermelha, cada 100 gramas de carne vermelha tem 25 gramas de proteína. Então, 140 gramas, eu precisaria aí de 25, 50, 100, 600 gramas de carne por dia. Então isso aí já me daria o meu target proteico. Só que eu não como só carne, né? Eu como ovos, eu como fígado, eu como vísceras, né? Agora isso mostra como é difícil atingir um target proteico como esse com uma dieta tradicional. Porque só de carne eu precisaria ingerir 600 gramas. Mas se 45 a 65% da minha dieta, pelas diretrizes, tem que ser cereais, arroz, macarrão, carboidrato, como é que eu vou conseguir atingir 600 gramas de carne comendo 65% de carboidrato na minha alimentação? Entendeu? É por isso, é por isso que a gente observa diabetes crescendo, né? Porque as pessoas simplesmente comem muito, muito carboidrato e isso desregula completamente o metabolismo dos glicídios. A gente observa a obesidade crescendo e a gente observa uma situação muito interessante. A gente observa idosos obesos e sarcopênicos. Ou seja, obesos, mas com a musculatura extremamente debilitada. Por quê? Uma vida toda comendo pouca proteína. É engraçado, não é, é estranho, né? Porque a gente costuma ver também muito assim, crianças que são obesas, mas que estão desnutridas no Nordeste, né? Também, porque só Sim. comem aquele, é um fubá, né? É uma coisa ali que não tem nutriente, é só carboidrato e É, acaba e fazendo. é engraçado porque é interessante. O pessoal adoece, não sei se esse hábito é um hábito aí também do Sul, mas aqui o pessoal adoece, aí come bolacha creme cracker com guaraná. Pois é remédio caseiro aqui em cima. Bolacha creme cracker com Não, guaraná, com não refrigerante. conheço. Pois é, Meu você acredita Deus. nisso? Quer dizer, culturalmente, de onde é que isso vem? Isso vem da ideia de que carne é um alimento pesado, se você comer carne, você vai ter dificuldade de digestão, isso vai atrapalhar você ficar bom da doença. Mas é exatamente o contrário. Esse é um dos tópicos que eu coloquei no meu post de hoje, né? Que é o primeiro tópico, que é a questão da alimentação. As pessoas estão em quarentena, se está em quarentena, você não se alimentar da forma correta, o que vai acontecer é que você vai sair muito pior do que entrou na quarentena. Covid-19 é um dos menores problemas de quem está em quarentena fazendo besteira. Entendeu? Porque você vai entrar numa quarentena com excesso de peso, talvez, mas você vai sair com muito mais excesso de peso, você vai sair muito mais inflamado, se você ficar priorizando os alimentos que têm alta carga inflamatória, que são os carboidratos. Né? E se a pessoa não tiver muita opção, agora que a gente inclusive vai passar por uma fase bem complicada, né, Henrique? Muita gente está Uhum. aí sem trabalho. Quais seriam Isso. as melhores opções aí para a pessoa obter proteína dessa forma, Ótimo. assim, e não ficar com Ótimo. essa questão tão deficiente em nutrientes, né, para a imunidade? Ótimo. Ótima pergunta. Bom, primeira coisa é entender que proteína é caro quando você segue a boiada. É até interessante falar boiada, né? Fica até estranho. Mas a proteína é caro quando você consome
a proteína cara. Proteína pode ser muito barato. Por exemplo, 1 quilo de fígado, 1 quilo de fígado custa, aqui em Fortaleza, R$ 14. Certo? 1 quilo de fígado tem, em termos de proteína, em torno de 250 a 300 gramas de proteína. Você não pode ter certeza, você não vai conseguir comer 1 quilo de fígado todo de uma vez só. Você vai comer ao longo de um tempo. Né? Se você pensar em cortes menos nobres, por exemplo, patinho moído, né? Custa R$ 24, R$ 25 o quilo. Então você tem como fazer uma alimentação com alta densidade nutricional bem mais barata. Né? E você pode, inclusive... comprar bastante aqui as vísceras de frango também, né? Vísceras de frango era minha outra sugestão. As vísceras de frango também são muito boas. Né? Então você tem muitas opções para ovo. Né? Noemi está falando aí. Às vezes a gente só esquece do ovo. A doutora Ana Flávia, nosso querido. ela já me deu uns puxões de orelha, porque de vez em quando eu esqueço do ovo. O ovo é um alimento perfeito. E você compra ovo, nem imagina, é tão barato. Né? Aqui em Fortaleza, hoje não tem mais, porque é por causa da quarentena, mas a gente tinha um carro do ovo, que passava vendendo o ovo na sua casa. Entendeu? Na frente da sua casa. Então, quer dizer, para você comer de forma de alta densidade nutricional, você tem como fazer isso de forma barata. Agora, tem sempre que lembrar o seguinte, é muito mais fácil você não mudar. Aí é onde está o grande problema. Né? Sempre é mais fácil você criticar quem está comendo bem, quem está tentando segurar a onda, quem está tentando praticar um exercício dentro de casa e tudo mais, e você vai pelo lado mais fácil. O lado mais fácil é comprar o biscoito recheado, comprar o Lichitos e tudo mais. E não só é mais fácil, como é mais gostoso. Não vou mentir. Né? Em termos de paladar, eu prefiro 10 mil vezes comer um saco de Doritos do que comer 100 gramas de fígado. Mas se eu comer um saco de Doritos, não vai me dar nenhuma nutrição. Eu vou ficar feio, vou ficar velho e vou ficar gordo, enquanto o fígado vai me dar tudo aquilo que eu preciso. Então a gente tem que ter um pouco de consciência nessa hora também, né? Uma coisa que eu vou buscar fazer aqui é que tem bastante gente que vai realmente ter que entrar um pouco ali, por falta mesmo de recurso, vai acabar tendo que comer arroz, macarrão, e a opção de você misturar, né? Dar uma misturada ali com ovo, com uma carne, até com uma sardinha em lata, de repente. Ajuda muito, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Para não ir só pro lado do carboidrato, né? Assim, a questão da proteína proveniente do arroz e do feijão, né, que é uma combinação que acaba dando uma proteína bem próximo daquelas proteínas mais bem cotadas em termos de utilização, né, como a carne, como o ovo, é porque elas se complementam. Né? O problema é que você vem junto uma quantidade muito grande de calorias e você não tem a biodisponibilidade tão boa como a disponibilidade da carne. Né? Aí vem também, sabe, Roberto, a questão de você verificar o que é mais em conta. Porque às vezes você vai comer, sei lá, meio quilo de arroz com feijão, quando se você comer 200 gramas de patinho moído feito no hambúrguer que você mesmo faz, pode sair até mais barato, entendeu? Então é tudo uma questão também de você fazer essa análise, né? Tem muita coisa envolvida agora, né? Mas assim, quem tiver sem suprimento em casa vai penar, né, Henrique? Infelizmente vai ter uma questão bem complicada agora. Assim, aqui em cima tá tranquilo ainda. Aqui em cima nós não tivemos ainda problema de abastecimento, não. Já fui no supermercado 2 vezes nessa quarentena, tomando todas as precauções, claro. E não tive ainda, só o que estava faltando era álcool em gel, máscara e essas coisas que o pessoal está comprando sem sentido. Né? Comprando e estocando em casa e deixando pessoas que precisam sem comprar. Né? Mas, assim, em termos alimentares, eu não vi problema ainda não. Mas eu acredito que a gente não está ainda na pior parte em relação ao Covid-19, infelizmente não. Mas vamos tentar manter o otimismo, né? E a mentalidade positiva, na medida do possível. Tem uma pergunta aqui, Henrique, se pode alimentar as crianças com mais carnes. Deve, né? Ótimo. Deve, exatamente, deve. Assim, do ponto de vista de recursos que a criança precisa para crescer,
Carne vermelha e vísceras são excepcionais, certo? Porque eles vão te dar tudo que essa criança vai ter tudo que precisa. Você pode dizer assim, ah, mas ela não precisa de biscoito recheado, de farinha, essas coisas, de arroz, de feijão. Olha, se você dá arroz e feijão para ela, ela com certeza ela não vai engordar por causa de arroz com feijão, ela vai engordar por causa de biscoito recheado, certo? Uhum. Mas assim, no livro eu falo do ABC da cozinha ancestral e eu pego 3 pontos importantes dentro de como você ter o resultado daquilo que você está querendo. O primeiro ponto é você priorizar alimentos não processados, né? Isso vale para qualquer pessoa, vale para criança, vale para adulto. Priorizar alimentos não processados, né? Segundo ponto é você comer quando tiver com fome e parar de comer quando tiver saciado, tá? E nesse ponto aqui, em relação à criança, a gente tem que ter muito cuidado, porque é comum a gente ver os pais dizendo assim, tem que comer tudo, tem que raspar o prato. E você não tem noção da quantidade de gente que eu vejo hoje que eu preciso dizer, cara, pode ficar comida no teu prato. Não tem problema, você não precisa botar tudo para dentro, empurrar tudo para dentro, simplesmente porque você estava com o olho maior do que a barriga e vai sobrar um pouquinho. Mas sabe, lá no passado, o pai dele ficava, a mãe dele ficava dizendo, tem que comer tudo, tem que comer tudo, tem que comer tudo. Aí o cara leva isso para sempre. E aí ele ia comer meio quilo de comida, mas botou 700 porque a comida estava apetitosa, bonita, e ele vai comer os 700 gramas porque essa pressão paterna, né? Essa pressão aparece. Então esse é o segundo ponto. Comer quando tem fome, parar de comer quando tem saciedade. Isso na criança, mais uma vez, é muito delicado e precisa ter uma atenção muito importante, porque muitas vezes a criança vai dizer assim, ah, eu não quero comer agora, não estou com fome, não quero almoçar. Porque ela está pensando que no meio da tarde ela vai comer aquele outro alimento que tem muito mais sabor. Por exemplo, um sanduíche de queijo, um copo de suco, alguma coisa do tipo. Então, se na hora que ela quiser comer à tarde, você oferecer para ela um alimento com muito mais sabor, ela vai ter um comportamento repetido sempre. Mas se na hora do lanche da tarde você dizer, ah, você quer comer agora? Beleza, lembra do almoço que você não comeu? Tá aqui o seu prato, pode comer. Então, gradativamente você vai... isso, mas não é tá isso aí. com fome, você vai comer depois, tá bom? Eu guardo e come depois. Pronto, não tem problema. Né? E o terceiro ponto, que não vem antes do A nem antes do B, certo? Que é você começar a comer pela parte animal do prato. É totalmente contra as regras vigentes, né? Porque todo mundo diz assim, comece pela salada. Né? Só que você começa pela salada e daqui a 2 horas você está se acabando de fome, porque você encheu a barriga de um bocado de coisa que não tem densidade nutricional. Né? E você reduziu a quantidade de proteína e a quantidade de gordura boa a muito pouco. Então você deve começar a comer pela parte animal do prato. Entendeu? E aí, se sobrar espaço e dinheiro, aí você coloca o vegetal. Bem por aí. E são coisas tão novas, assim, eu comecei a fazer isso há pouco tempo. Meu marido já fazia. Ele sempre comeu primeiro a carne e deixava a salada por último e eu achava estranho, né? E eu falava, não, come a salada primeiro. Eu ficava fazendo ensinando para ele um monte de coisas erradas, achando que estava certo, né? Naquelas diretrizes, né, antigas ali. Sim. Café da manhã, eu obrigava ele a tomar café da manhã quando ele não estava com fome. Eu, vai comer, você vai passar mal. Coitado dele. Né? E aí, agora, hoje a gente tem essa questão do jejum intermitente, que é tão natural aqui em casa, mas olha só, eu obrigava ele a comer. E falar nisso, tem gente perguntando aqui do jejum intermitente, né? Acho que é um assunto para a gente encerrar a nossa live gigante aqui. Sim. Essa questão é interessante, porque quando a gente obriga a se alimentar, né? Como, por exemplo, essa frase, o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Essa frase não tem base científica nenhuma, entendeu? Ela foi uma frase que foi criada pela primeira presidente da Associação Dietética dos Estados Unidos, que era amiga do Kellogg, e os dois eram adventistas de 7º dia. Então, o Kellogg fabricava cereal, ela era amiga dele, pronto, casou a frase perfeita. E daí para frente se perpetuou de que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. A refeição mais importante do dia é aquela que você faz no momento em que você está com fome.
Tá entendendo? Se você não tiver com fome, qual é a obrigatoriedade, qual é o sentido que tem de você comer? E se você pensar um pouquinho, comer no café da manhã, assim que você acorda, é totalmente não ancestral, não evolutivo. Porque na época das cavernas eu não tinha geladeira, né? Eu não tinha geladeira, né? Eu nem sabia ainda que eu poderia salgar o alimento ou conservar o alimento. Então, quando eu caçava um determinado mamífero, eu comia aquele mamífero, muitas vezes a tribo comia num dia só e não sobrava nada para o dia seguinte. Então, eu acordava de manhã e não ia tomar café da manhã. Eu ia caçar e fazer as minhas atividades diárias. Tá entendendo? Agora, é fato de que, se você... e isso aí tem vários estudos que mostram isso. Se você quiser fazer um jejum, a melhor forma de fazer esse jejum seria você pular o jantar e direcionar a sua alimentação mais para o período diurno. Isso aí, já existe estudo mostrando isso aí. Mas isso não é obrigatório você fazer, você trabalhar dentro dessa estratégia, se você não pode fazer isso. Por exemplo, existem muitas famílias, eu acredito que a grande maioria das famílias, que o café da manhã é uma refeição que você faz rápido porque você já está próximo de sair e tudo mais. É muito mais fácil pular uma refeição como essa do que você pular uma refeição noturna que você faz com seus filhos, por exemplo, que é onde senta você, o seu marido e seu filho à mesa. Não faz sentido você se privar desse convívio social porque você vai fazer um jejum. Então, nem sempre a abordagem ela pode passar apenas pelo que o estudo diz. É o que a saúde baseada em evidência fala, né? Eu tenho que pegar a evidência, eu tenho que pegar a minha visão como profissional, mas eu tenho que pegar também a preferência do paciente. Né? Então, eu junto tudo para poder ter uma recomendação. Então, assim, o jejum ele é uma ferramenta muito interessante para a questão da perda de peso, para você controlar diversos fatores de síndrome metabólica, glicemia, colesterol no caso HDL aumentar, triglicerídeos diminuir, né? Você, se for o caso, perder peso, diminuir circunferência abdominal, regularizar a pressão. O jejum é fantástico, é uma estratégia fantástica, porque nós evoluímos fazendo o jejum. A gente não evoluiu comendo de 3 em 3 horas. Né? Verdade. Aí é que tá. A gente, na realidade, assim, a gente que mora aqui na faixa equatorial, a gente tinha 6 meses de abundância, 6 meses de escassez. Essa era a nossa vida. Então a gente comia bastante nos 6 meses primavera-verão e passava outros 6 meses no perrengue, tendo que procurar comida e gastando aquilo que a gente tinha acumulado. Né? Então o jejum ele é muito natural. É claro que existem estratégias de jejum que são os chamados jejuns metabólicos, né? Onde você pode até ingerir uma determinada quantidade de calorias. Né? Tem uns trabalhos aí do Walter Longo, que é um pesquisador italiano, que fala sobre você ingerir até 500 calorias por dia, né? Principalmente de proteínas e gorduras. Né? Tem o Protein Spare Modified Fast, né? Que é o jejum que economiza suas proteínas, que você acaba podendo comer proteína e você não tem diminuição da massa magra, né? Você mantém massa magra. Então tem várias estratégias diferentes. Esse universo do jejum associado, né? Essa questão ancestral do jejum associado com a nossa tecnologia gerou muitas possibilidades diferentes que dá para você explorar. Como eu falo lá no livro, a forma mais prática de você fazer jejum é o seguinte: você começa fazendo o jejum mais tranquilo de todos, que é 12 horas. Que não deveria nem ser chamado de jejum. Né? Você toma seu café da manhã às 8, seu almoço às 12 e sua última refeição às 8 horas da noite, seu jantar. Pronto, daí você só vai comer de novo no dia seguinte. Ou seja, 12 horas de jejum. Ficou legal? Tá adaptado? Quer experimentar fazer um pouquinho mais? Pula o café da manhã. E vamos ver o que acontece. Mas não fica, sabe, tem gente que faz o jejum e fica assim, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo? Será que eu posso isso? Será que eu posso aquilo? Ou fica, ai, eu tô morrendo de fome, meu Deus, eu não posso comer porque eu tenho que cumprir a regra do horário. Gente, relaxa. É pior o cortisol. Relaxa, né? Relaxa. Se você tá fazendo um jejum e de repente você tá se acabando de fome, pô, vai comer, cara. Coma. Não vai ficar... Olha,
Estão perguntando aqui, café vilão ou mocinho no É, jejum? eu vi uma pergunta antes do queijo. A Tatiana, ela tá falando do Tá uma queijo. pessoa perguntando do queijo. Né? Queijo, fala do queijo. É Olha assim, lá, o queijo, de novo. deixa eu falar dos laticínios de uma maneira geral, né? Nós somos mamíferos, né? Como todos bons mamíferos, nós deveríamos ter sido amamentados quando crianças, né? Quando bebês recém-nascidos. E quando a gente é amamentado, nessa época, nós temos diversas estratégias do nosso corpo para que o leite possa nos fazer bem. Uma dessas estratégias é uma enzima chamada renina, né? Que é o coalho, que é uma enzima que vai coalhar o leite que a gente toma no peito da mãe. Isso aí vai fazer com que esse leite coalhado vire queijo dentro do nosso sistema digestivo. Você que tem um bebê deve lembrar mais disso, quando ele gofava que saía aqueles grumozinhos de leite, né? Isso aí isso aí é queijo que foi feito por conta do sistema digestivo da gente que trabalha dentro dessa forma. Depois entra em ação a lactase, que é a enzima que digere o leite, né? Que digere o carboidrato do leite, que é a lactose. Então, o que é que acontece? Como nós somos mamíferos, nós temos essa capacidade de digerir o leite e, na medida em que a gente vai envelhecendo, isso acontece com todos os mamíferos, nós vamos perdendo essa capacidade. Tanto é que hoje, em torno de 68% da população do mundo adulta não consegue digerir lactose. É uma quantidade muito, muito grande de pessoas, né? Agora, eu não consigo digerir lactose, portanto, leite líquido não pode ser uma boa ideia. Mas o queijo pode ser uma alternativa interessante. Porque o que é o queijo? O queijo é o leite no seu mais alto grau de fermentação. Eu pego o leite, jogo o coalho e espero esse coalho coagular totalmente o leite, de forma que ele vira uma massa, uma pasta. Essa pasta é pura caseína, proteína do leite. E essa pasta é que eu faço a moldagem para construir o queijo que eu quero, né? Eu posso adicionar aí alguns fungos, eu posso adicionar aí alguns temperos e transformar o queijo da forma como eu quiser. Mas o queijo, ele é essencialmente o que a gente já fazia quando bebê no nosso próprio sistema digestivo. Então é a melhor alternativa para quem não consegue comer lactose porque é intolerante. Qual é o problema do queijo? O problema do queijo é que é gostoso pra caramba. Esse aqui é o problema. Pois é. Então, se você pensa... É a única coisa que eu acho que eu como em exagero, viu? Assim, hoje em dia, né? Que é permitida. Se tiver, eu não consigo parar enquanto eu não vejo o fim. O problema do queijo é exatamente esse. Ele é muito gostoso e, como ele é hiperpalatável, corre sempre o risco de você comer demais. Né? E, assim, se for acompanhado de uma taça de vinho, aí o autocontrole o autocontrole vai embora, né? Você tem aquelas mesas de frios e tudo mais, isso é super saboroso e, assim, não deixa de ter uma boa quantidade de caloria, né? E, assim, tem algumas pessoas que não se dão bem com queijo também, mesmo sendo já uma coisa bem sem lactose. Então, tem aqueles queijos sem lactose também, mas ainda tem uma questão inflamatória, né? Que é o quê? Existem dois tipos de caseína, caseína 1 e caseína 2. A caseína 2 é conhecidamente inflamatória e é a que a gente tem na maior parte dos leites comercializados aqui no país. Existe a caseína 1, que é bem menos inflamatória, mas e aí nós não temos grande disponibilidade. Então isso aí já é uma outra questão também, que para algumas pessoas o queijo pode causar inflamação. Né? O laticínio, de uma maneira geral, pode causar inflamação. Mas é aquilo que eu sempre falo, vai do ceticismo inteligente da pessoa. Você escuta o que eu estou falando, experimenta. Se não funcionar para você não funcionou. Né? E o pessoal está falando do café, né? Café vilão... O mocinho. Olha só, eu sou fã demais de café. Eu tomo pelo menos 2 xícaras todos os dias. Eu adoro café. Para mim funciona que é uma beleza, tá? Não é a primeira coisa que eu faço no meu dia, né? Não é a primeira coisa que eu já tomo. Eu costumo começar meu dia com um copo bem cheio de água, tá? E depois eu tomo uma xícara de café. Eu faço o café, então tenho o tempo todinho, enquanto eu vejo lá alguma coisa, eu faço meu asseio, escovo os dentes, esse tipo de coisa. Então, o café, ele é um chá fortificado, vamos dizer assim. Então pode usar bem a palavra chá, é uma infusão,
né? Porque o chá, para quem não sabe, o chá é uma palavra que descreve exclusivamente a infusão de folhas de uma planta chamada Camellia sinensis, que é o chá verde. Teoricamente, eu não posso usar a palavra chá para nenhuma outra infusão. Não existe, então, chá de camomila, chá de boldo, não existe isso. O que existe é infusão de camomila e infusão de boldo. Chá é chá verde. Bom, a gente não fala isso, né? Então, o café, ele é uma infusão, né? E essa infusão, uma infusão vegetal. Logo, nós temos aí diversas substâncias do café que podem trazer malefícios, né? Inclusive, podem inibir ou atrapalhar a absorção de determinados nutrientes, certo? Assim como nós temos no chá verde, assim como nós temos em qualquer outra bebida de origem vegetal. Então, vai aí de você verificar o que é melhor para você, né? Se você tira o café e de repente se sente melhor, diminui algum tipo de sintoma, como por exemplo a Jade, né? A Jade Soller, que é carnívora que a gente conhece, que tirou o café e diminuiu a acne, fantástico, para ela estava dando acne. Mas isso não significa que para mim daí eu não tenho nenhum acne, entendeu? Então eu tomo café. Já experimentei tirar, não vi diferença, né? Então, como eu gosto do sabor, sem açúcar, então não tem problema nenhum. Né? Acho que o excesso também faz mal, né? Claro, Tomar com claro. moderação e também tem aquela questão do horário, né? Para não atrapalhar o ciclo circadiano. Sim. Você tomar até 3 horas da tarde, mais ou menos, parar de Uhum. tomar, não exagerar. Então, acho que com moderação, para mim, pelo menos, eu tomo 1 ou 2 xícaras por dia, não passa disso. Mesmo Pois quando eu é. estou em jejum, é água e café, 1 xícara no dia e acabou. E assim, a gente sempre tem que lembrar que tudo em excesso pode causar problemas pra gente, né? Café em excesso, até água em excesso pode causar problema. Pergunte para a pessoa que morreu afogada, né? Tanta água que, né? Então, assim, a ideia é você encontrar o seu como os americanos chamam de sweet spot, né? Que é encontrar o seu ponto ideal de ingestão de determinadas substâncias. Cafeína é um estimulante. É um estimulante e causa dependência. Né? Se você toma 2 xícaras de café por dia, no dia que você não tomar, você vai sentir aquele impacto. Se você toma mais do que isso, você vai sentir dor de cabeça, vai sentir síndrome de abstinência, vai ter isso aí. Né? Então, quer dizer, ela causa dependência. Você acaba precisando ingerir aquilo ali. Você tem que ficar atento só a isso. Eu, particularmente, não gosto de depender de uma determinada substância. Como diz o Dr. Eurípides, do Papo de Reto, eu não tenho alimento de estimação. Né? Eu não gosto de ficar dependendo de determinada coisa. Eu acho que tudo que o meu corpo depende me torna escravo daquilo que eu dependo. Então eu procuro não depender de nada. Né? Então eu faço periodicamente uma abstinência de café, de pelo menos 1, 2 dias, para poder dar aquela limpada e não ficar tão dependente assim. Hoje eu já acordo, não preciso tomar café obrigatoriamente, né? Assim que acordo. Não, Raquel, café não quebra o jejum, não. Se for sem açúcar, claro. E há algumas pessoas que consideram que o adoçante pode quebrar jejum. Principalmente os adoçantes, os polióis, né? O xilitol, o eritritol, que tem uma pequena quantidade de calorias e que podem ser fermentados pelas bactérias intestinais e liberar uma pequena quantidade de calorias. Particularmente, eu não acho isso suficiente para quebrar o jejum. Mas se você quer evitar quebrar o jejum, a dica é não adoçar o café de jeito nenhum. A Marta está falando que é dependente, precisa rever. É isso aí, Marta. Às vezes você faz uma abstinência de 3 dias e quando você volta, você está tomando menos café e tendo um efeito melhor, entendeu? Vale a pena. Show. Nossa, a gente fez uma baita de uma live aqui, Henrique. Quanta informação bacana, hein? A gente Que precisa fazer legal. mais lives, porque é assunto que não acaba, né? A gente se empolga que, olha só, já passou aqui quase a segunda live e não acaba o assunto. A gente pode Quando conversar muito aqui. Eu adoro conversar sobre isso. tem horas e horas. Mas, então, eu quero dar aquele recado final, né, para o pessoal, que você tem o livro, quiser falar mais a respeito dele, para espalhar Show. essa informação, Show. né, viralizar o seu livro aí pela internet afora.
Legal. Bom, o livro ele foi escrito por mim e pela minha namorada, a chefe Gabi Carvalho, né? Ela é chefe de cozinha, especializada com essa questão low carb e tudo mais. E no livro eu trabalho, Beta, a ideia da nutrição ancestral, da nutrição evolutiva, né? Eu explico por que que a gente deve comer como os nossos ancestrais, né? Por que que é muito mais inteligente fazer esse tipo de alimentação e também por que que é interessante fazer jejum, que é uma característica ancestral na nossa alimentação. E, claro, como eu namoro com uma chefe de cozinha, então nada melhor do que ter umas receitinhas no final, né? Então a gente colocou umas receitinhas lá de alimentos ancestrais, então tem receita de fígado, de carne, de frango, né? De ovos, né? E cada uma das receitas eu trago uma pequena explicação sobre o alimento em si, né? Sobre a carne, sobre o fígado e tudo mais. Então, ficou uma coisa muito legal. Eu me esmerei bastante para fazer tudo aquilo ali e a gente, sabe, a gente teve a oportunidade de ter um amigo nosso que é fotógrafo, Marcos Adegas, fotógrafo profissional, então ele fez as nossas fotos, fez as fotos dos pratos e tal. E o livro, na realidade, é um projeto piloto, para a gente ver a aceitação disso aí, para a gente trabalhar um livro maior, que eu já comecei a escrever, para poder a gente ter essa ideia. Marta, o livro é gratuito, tá? O e-book tá gratuitamente disponível para você baixar. Deixa eu colocar aqui. Eu vou divulgar ali nos meus stories depois, para quem quiser pegar o link. Tá aqui o link, ó. Depois você pode divulgar nos seus stories, né? Tá liberado para baixar, não tem nenhum problema. A ideia é justamente divulgar a informação, entendeu? Dessa ideia, né? Dessa maneira mais ancestral e mais evolutiva de você comer e obter esse feedback, né? Então, no final do livro a gente fala, inclusive, dessa questão do ABC, da cozinha ancestral. E assim, eu sou suspeito de falar, porque assim, foi um bebê que a gente nutriu durante uns 3, 4 meses, entendeu? Escrevendo, ajeitando o layout, eu não contratei ninguém de fora, então eu fui lá pro programa, aprendi a mexer no programa para fazer o layout, para botar as imagens e tal. Então foi uma coisa assim bem artesanal, né? Mas assim, o produto ficou tão bom no final que todo mundo diz assim, você tem que vender, você tem que vender, você tem que vender. Eu digo, não vou vender porque o meu objetivo com esse e-book não é vender, é essa informação chegar ao máximo de pessoas possível. Então, eu acho que ficou muito bom. A gente já está, inclusive, chegando perto da marca dos 1000 downloads. Que bacana. Gente, olha, valoriza, porque é um material muito legal, eu li, e realmente enriquece muito, sabe? Esse conhecimento aí para complementar tudo que a gente vem pegando aí, pesquisando pela internet, está tão reunido ali, tão compilado de uma forma tão legal. Então, vai lá. Eu vou divulgar o link lá nos meus stories, vocês vão lá e pegam. E entra no perfil do Henrique também, começa a seguir, porque tem muita informação de qualidade ali no Instagram dele, sabe? Para vocês terem como referência, com base científica, né? Que é muito importante. E, enfim, vale a pena. Começa a seguir. Quem não está seguindo, baixa o e-book, porque muito bacana mesmo, material de muita qualidade. E eu agradeço demais a oportunidade de ter estado aqui no seu espaço para conversar um pouquinho com você e com o pessoal, né? Eu que agradeço sua presença. Logo, logo estou no seu também. Sim. Já está marcado. Bacana. Obrigada, Henrique. Boa noite para você. Boa noite para você Obrigada, também. viu? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau.